tudo no mundo, mas a gente não quer valorizar o Senhor. A gente não quer valorizar o templo onde a gente vem e recebe um alimento que é muito mais rico do que quando você vai num Camarões, né? Quando você vai lá no Jack, quando você vai em algum restaurante e você não tem pena de pagar, porque você está comendo e está comendo bem, não é verdade? Então a vida é uma só, né? Vamos comer, vamos gastar, e vai 100 e vai 200, né? Depender da sua disposição. Mas você vai lá e paga, porque você está feliz, está alegre, está comendo, está se alimentando, está se nutrindo. E isso é importante para a sua vida. Mas quando se trata da palavra do Senhor, quando se trata de honrar o Senhor, não. Nisso aqui eu não vou investir, porque isso aqui não tem valor? Será que é esse o entendimento? Mas Deus, Ele através da sua palavra, Ele quer abrir os nossos olhos. Então eu vou falar um pouco mais a respeito das 3 maneiras que Deus estabelece na sua palavra para honrarmos a Ele financeiramente. Primeiro, primícias. Primícias se trata de conexão. Eu já tinha lido a respeito disso na Bíblia, mas eu não sabia a diferença de um para o outro. Do que era primícia, do que era oferta, do que era dízimo. Para mim, tudo era misturado num bolo só. Mas o Senhor, Ele nos traz distinção a respeito disso. E a primícia, ela é algo que traz conexão com aquele que te alimenta. Com aquele que cuida da tua vida, com aquele que tem uma unção que destrava algo sobre você. Então, quando existe alguém que destrava algo sobre a sua vida, você honra. Se existe alguma pessoa, algum escritor, alguém que você sabe que o conhecimento dessa pessoa traz muito benefício para você, você honra. Você compra um livro, você dá uma oferta, você faz alguma coisa porque você quer se conectar com aquilo, você quer receber. Dessa forma é o sacerdote, ou seja, o pastor da casa, o pastor Rodrigo. Ele é digno de honra. E o que é uma primícia segundo a palavra? É um dia de trabalho. É a primeira parte dos teus ganhos, ou seja, daquilo que é primeiro você separa e você honra como uma forma de se conectar com Ele. E aquilo que está sobre a vida dele recai sobre você. Então, lá em Provérbios 3:9 fala assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, não vai faltar alimento e não vai faltar alegria, não vai faltar unção sobre a sua vida quando você se conecta. Amém? E a palavra fala bem claramente quando Caim e Abel eles separam uma oferta. Que Caim ele separa uma oferta depois de tudo que ele já tinha feito, já tinha colhido. Ele vai separar alguma coisa, simplesmente qualquer coisa dos seus bens. Mas Abel não, ele separa aquilo que era o primeiro fruto, aquilo que era o melhor. Ele diz: eu vou separar a primeira parte e vou dar honra ao Senhor. E o Senhor, Ele se agradou disso e o abençoou. Ele se agradou disso e o declarou bendito. Amém? Então esse é um princípio que nós cremos. E a primícia, ela é uma conexão. Dízimos se trata a respeito de fidelidade. É honra ao Senhor. Dízimo é fidelidade do teu coração. Quando você dizima ao Senhor, você reconhece: Ele é quem me deu tudo. Quando Deus criou o jardim, Ele colocou uma árvore no jardim. E Ele disse assim: você pode comer de tudo, mas desta árvore você não tocará. Aquilo já era um símbolo do primeiro dízimo. Uma parte de tudo aquilo que Deus reservou para Ele. Essa parte é minha. O Senhor estava estabelecendo sobre a vida do homem. Estava dizendo: olha, eu te dou tudo. O ar que você respira foi eu que dei. A força para trabalhar foi eu que dei. A sabedoria, a inteligência para transformar os recursos foi eu que dei. Mas existe uma parte que você tem que deixar para mim, para que você reconheça que eu sou o dono de tudo, que eu é que sou aquele que te deu tudo. Então ele vai e faz essa separação. Em Malaquias 3:10 fala assim: Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide, o campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está trazendo um princípio, que o quê?
Quando você dizima, quando você santifica a massa, né? A palavra diz, quando uma parte da massa é santificada, toda a massa é santificada. Se as raízes são separadas para Deus, toda a árvore será do Senhor. Então, se você pega uma parte daquilo que é seu e você santifica a Deus, e você diz, Senhor, está aqui o meu dízimo, você está santificando toda a outra parte, você tira 10% do que você tem, a oferta ao Senhor, na casa do tesouro, amém? Dízimo não se dá onde você bem entende, não. Quem já viu você dizer, eu vou lá almoçar num restaurante muito bom, mas eu vou pagar lá para os mendigos que estão precisando de dinheiro? Isso acontece? Isso é justo? Isso é correto? Não. Então não existe isso de, o meu dízimo eu dou, mas eu não dou na igreja, porque a igreja não precisa. Eu dou para as pessoas necessitadas. Gente, isso não é dízimo. Eu vou falar agora a respeito disso. O que isso é? Isso é correto também, mas não é dízimo. Se você está dando para as outras pessoas, você está fazendo uma conexão, está dizendo que eles são o seu Senhor. Se você pega o seu dízimo e diz, está aqui para um mendigo, o mendigo é o seu Deus. Você tem noção do quanto isso é sério? Porque quando Deus estabelece o dízimo é para santificar aquilo que você tem. Então, se você traz um dízimo ao Senhor, você está santificando o seu dinheiro, a sua renda, e está fazendo com que ela não seja algo que vai pelo ralo, entende? É algo que vai frutificar nas tuas mãos, amém? E ofertas, né? No final, ofertas. Oferta é sobre plantação. Em 2 Coríntios 9:6 fala, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará pouco, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso está falando a respeito de quê? Ofertas. Amém? Quando ele fala semente, a semente é você que decide no seu coração. Dízimo é uma coisa estabelecida já por Deus. A semente é algo que vem do seu coração. Deus, ele não diz para você quanto você deve semear. Isso diz respeito ao teu coração. Eu quero semear tanto. Eu quero dar tanto de oferta. E aí, segundo a medida do que você está crendo, Deus, ele vai te abençoar e vai multiplicar. Oferta, está sendo bem claro na palavra. Oferta é um mecanismo de multiplicação. Oferta é um mecanismo de Deus, ele fazer com que renda algo na tua vida. Você está plantando para no futuro Deus, ele te trazer colheita. Então, as ofertas, você pode dizer assim, eu vou ofertar, eu vou semear numa pessoa mais necessitada. E a palavra diz, quem dá aos pobres empresta a Deus. Então, você pode semear na vida de uma pessoa necessitada. Você pode semear na vida de alguém que você ama, alguém que está ao seu lado. Isso também é honrar. Você pode semear na vida de pessoas que você crê que tem uma unção acima, que pode te abençoar. E isso é uma oferta. É algo que Deus vai multiplicar como uma semente, é um instrumento. E aí, nisso você pode ser intencional e dizer, eu vou ofertar, porque eu sei que Deus, ele vai encher os meus celeiros. Amém? Então, ficou bem claro para vocês, gente? Eu quis trazer um pouco de instrução, porque nós temos recebido muito de Deus. E eu sei que quanto mais nós temos entendimento nessa área, mais nós somos abençoados. Porque eu tenho provado disso na minha vida. E eu conheço muitas pessoas aqui que também têm provado disso. E a palavra, ela não mente. Não é algo que a gente tira da nossa cabeça. Isso é a palavra que nos ensina. Então, se você quer seguir a palavra e viver e ser abençoado por ela, amém. Mas você é livre também. Você pode seguir ou não seguir. Mas o nosso papel é ensinar. Amém? Então, eu queria que você ficasse de pé. E nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, nós vamos primiciar, quem for primiciar, com alegria, rendendo ao Senhor, sabendo que é Ele que é o nosso abençoador e por isso nós somos gratos. Os diáconos estão nas laterais, você pode pegar o envelope com eles. No envelope tem o QR Code, caso você queira fazer de forma digital. Aqui também já está aparecendo o QR Code e você pode fazer livremente como você colocar no seu coração, amém? Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes
eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Estende a tua mão para cá, vamos agradecer ao Pai. Senhor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, Pai, de semear no teu reino, Pai, de dizimar, reconhecendo quem tu és na nossa vida, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor está nos fazendo crescer e avançar em ti nesse entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os nossos irmãos que estão aqui, Pai, que ofertaram com fé, Senhor, que dizimaram com entendimento, Senhor, que coisas possam ser destravadas na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que vêm plantando e semeando, muitas vezes com lágrimas, Pai, que o Senhor destrave um tempo de celebrar e colher com júbilo, Senhor. Nós cremos, Pai, em portas abertas, em favor derramado, Senhor, em nome de Jesus. Aquilo que para muitos pode ser difícil, para eles seja extraordinariamente fácil, Senhor. Segundo a tua graça, Pai. Nós cremos, Pai, em abundância na vida deles. Nós cremos, Pai, em todas as contas pagas. Nós cremos, Pai, em nomes limpos. Nós cremos, Pai, que o seu favor estará sobre a vida deles, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Vamos adorar o Senhor. As crianças estão liberadas. Mais perto do monte, é mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é tudo sobre você. E eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, vento forte é você, e o que me faz render as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada
Nós queremos colocar agora, Senhor, diante de Ti os nossos corações. E nós pedimos que sobre toda altivez, sobre todo sofisma, caia por terra em nome de Jesus diante da Tua palavra. Nós pedimos essa noite, Senhor, coloca acima de tudo a Tua palavra em nosso coração. Que a Tua palavra possa ser enxertada, Senhor, acolhida e possa dar frutos. Nós pedimos que se abram os olhos do nosso entendimento, que se abram os olhos espirituais do Teu povo e nós possamos viver pela palavra. E nós possamos acolher a Sua palavra, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo nesse ambiente, que o Senhor nos leve a um ambiente no pleno conhecimento de Cristo, que o Senhor nos leve a um ambiente de descobrirmos a nossa herança, a riqueza do nosso chamado, a suprema grandeza do Seu poder, que operou ressuscitando Jesus dentre os mortos e habita em nós. Que essa noite seja, Senhor, um fluir sobrenatural na vida dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, diga glória a Deus, aleluia. Você pode sentar, que bom que você está nesse lugar. É maravilhoso estarmos juntos, é maravilhoso podermos ouvir a palavra de Deus, sermos acolhidos entre os filhos de Deus, entre o corpo de Cristo. Obrigado ao Ministério de Louvor. Vocês são bênção demais. Você está bem? Como é que foi essa sua semana? Maravilhosa? Semana produtiva, primeira semana de fato do ano. Semana de novas metas, novos sonhos, novas perspectivas. Nós começamos essa semana celebrando, né? Nosso aniversário de 6 anos da Cultura do Céu. E foi um ambiente maravilhoso. Foi um culto, foi uma mini vigília, na verdade. A gente saiu daqui de 11h40. Mas foi um ambiente maravilhoso, de muitos testemunhos, de muitas obras que Deus fez na vida dos nossos irmãos, na nossa vida. Nós podemos ver o quão é bom caminhar em uma casa apostólica. O interessante é que um dia antes eu estava meditando muito sobre isso. Como é bom caminharmos numa casa apostólica. A casa apostólica é aquela que é estabelecida não só por Deus. Porque Deus estabelece o seu povo, Deus estabelece as suas igrejas e as suas visões. Mas a casa apostólica é estabelecida por Deus e por um coração de um homem ensinável. Deus trabalha através do coração de um homem ensinável, que transfere essas mensagens, essa visão e essas palavras para aqueles que estão abaixo, para aqueles que estão querendo se conectar. Eu gostaria que você fizesse um exercício comigo, amém? Eu gostaria que o pessoal que está dessa fila de Marcos para trás ficasse em pé. A fila de Marcos, fica aí, Marcos, em pé. Em pé. Agora eu queria que você viesse para essas cadeiras da frente aqui. Vocês aqui também. Da fila de Raí aí, para trás. Fica aí, Raí, em pé. Pronto, agora vocês vêm para cá. Tá atrás de Raí, vem aqui para frente aqui, por favor. Quero essas cadeiras todas cheias. Amém? A gente está junto, está tudo bonito. Para quando eu fazer assim, vocês levantar todo mundo junto. Isso aí. Tem gente que é mais obediente, né? Mas, acima de tudo, fique à vontade no lugar o qual Deus lhe colocou. Que bom nós estarmos juntos. A Semana das Primícias nos trouxe muita edificação, muita instrução. Mas o interessante é que não é algo para ficar somente na Semana das Primícias. Não é algo que a gente fala somente uma vez. Mas se nós precisamos, como igreja de Deus, como cultura do céu, começarmos a entrar mais profundo nas palavras que Deus está nos dando para esse momento, para esse ambiente. Quando começamos a falar sobre a Semana das Primícias, na semana passada, no dia 1º, e o pastor começou a trazer fundamentos sobre o que era aquilo, qual temporada nós estamos vivendo, e tratando sobre os anos passados, porque o apóstolo William trouxe um fundamento no ano de 2024,
que nós iríamos viver 7 anos ali proféticos, como os anos da criação, e o pastor Rodrigo começou a fundamentar sobre isso, e esse ano seria como o terceiro dia da criação, né? Então, a gente passou por muitos fundamentos, muitas bases aí esses dias, e eu gostaria de começar a falar algo sobre o que Deus nos comunicou também, de forma até mesmo pessoal, como uma edificação pessoal, quando nós estávamos no retiro dos pastores, ali os pastores da casa, e o pastor Mário e a pastora Aila, nós estávamos juntos e recebendo uma mensagem do Senhor, cultivando algo no nosso coração, e Deus começou a me falar sobre a importância de trabalhar um pouco mais. E a pastora Rafaela até brincou, porque todos os anos, quando a gente está buscando uma palavra em Deus, assim, isso já é o terceiro ano, que a gente está buscando uma palavra de Deus, em algum momento Deus fala conosco sobre o número 6 e o número 8. Deus fala conosco sobre trabalho e recomeço. E esse ano foi algo engraçado, porque eu disse, cara, será que vai ser de novo? Trabalho e recomeço de novo? Não tem outra coisa, né? É sempre essa base, esse fundamento. E aí a gente estava lá e de fato tudo comunicava para trabalho e recomeço. A nossa casa que nós estávamos alugada lá era a casa 15. 15 é 1 mais 5, que dá 6, né? Na gematria judaica. E é o número de homem, é trabalho, né? E aí Deus vai falando, vai comunicando. Nós estávamos lá em um ambiente muito maravilhoso. Só que aí eu tive vontade de sair daquele local um tempo assim, sair com a pastora Geis, para nós orarmos e conversarmos a sós. E lá era um condomínio numa serra, então tinha muitas ruas, sobe e desce, dava para você andar. E aí a gente foi andando e a gente foi tomado assim por um ambiente de revelação do amor de Deus, uma revelação da palavra de Deus, de saciedade em Deus, de plenitude em Deus, e começou a trazer novos fundamentos para esse tempo no nosso coração. Alguns fundamentos, eles não são somente ativados pela palavra, porque um pastor está liberando, amém, nós somos pastores, somos seus pastores, mas o fundamento não está baseado somente no que um homem de Deus pode liberar sobre você. Um fundamento, ele também precisa ser enraizado no seu coração. O que Deus está comunicando para você nesse tempo, o que Deus está comunicando contigo. Eu gosto muito de ver alguns documentários, séries, produções visuais sobre o período do povo cativo no Egito. Eu gosto de ver sobre Moisés, Josué e aqueles homens daquela época. E eu sempre estava meditando recente, agora vendo umas coisas recentes, e eu pensando como que passaram 400 anos, como que foi 4 gerações debaixo da dura cerviz do rei do Egito, do Alto e do Baixo Egito. Como que passaram-se tanto tempo. E aí a Bíblia mesma explica isso, dizendo que aquele povo esqueceu do seu Deus, esqueceu das palavras que Deus tinha para eles. Uma casa apostólica, na casa de Abraão, de Isaac e de Jacó, caminhavam debaixo de palavras. Deus falou com Abraão, vá para a terra, vá andar pela terra, eu vou te mostrar um lugar. Ele tinha uma cidade, onde ele morava, Ur dos Caldeus, era uma das principais cidades da sua época, era como se fosse Nova York hoje, dadas as devidas proporções, mas era uma das principais cidades, ao ponto de quando Deus chamou Terá, pai de Abraão, ele não quis mais caminhar, ele não quis mais a jornada com Deus, porque ele chegou naquele local e disse, rapaz, aqui deve ser a Terra Santa, aqui está tão bom, está tão maravilhoso. Então os patriarcas andavam debaixo de palavras. Isaac, em determinado momento, orando e conversando com Deus e dizendo, Deus, aqui está sendo difícil, está sendo um tempo difícil, está sendo um tempo de muito serviço e pouca colheita, está sendo um tempo de seca, eu estou com inimigos aqui entulhando os meus poços, né?
fazendo com que os poços dele não ficassem produtivos para a água. Então os patriarcas andavam debaixo de palavras, debaixo de direcionamentos. Chega Jacó, a vez dele, Deus também falava com ele: fica aí, trabalha, batalha mais, sabe? Deus começou a se apresentar para ele. Em um determinado momento, Jacó teve uma batalha com Deus, lutou ao lado de Deus, pedindo a Deus uma bênção, como quem dissesse: eu não saio daqui até que o Senhor me abençoe, ou seja, até que o Senhor libere uma palavra sobre a minha vida. Você está comigo? O nosso posicionamento tem que ser: eu preciso de uma palavra de Deus para mim. Eu preciso de uma palavra de Deus para a minha vida. Então nós temos um fundamento dos patriarcas, nós temos um fundamento dos pais apostólicos, de uma casa apostólica. Um pai que caminha debaixo de uma palavra, um filho que caminha debaixo de uma palavra, um neto que caminha debaixo de uma palavra. Se Jacó não caminhasse debaixo da palavra de Deus, buscando a orientação divina, ele não seria aquele pai das nações. Abraão recebeu a promessa, Isaac andou na promessa, mas o pai que levou o nome da nação foi Jacó. Quando o seu nome foi mudado para Israel, ele levou o nome da nação. Então agora a nação, o povo, se chama o povo de Israel. Jacó e os seus 13 filhos. 13 porque tinha uma filha também, Dina, mas o nome das tribos são de 10 filhos e de 2 netos. Quando acontece esse período de José ser célebre no Egito, trazer sua família para o Egito, viver ali um tempo curto, mas um tempo de abundância, e as determinadas gerações seguintes passando, esquecendo do seu Deus. O que é que eles esqueceram? Eles esqueceram dos fundamentos que fizeram eles chegar naquele local. Eles esqueceram do que fizeram eles passarem por tudo, serem prósperos, serem frutíferos, se tornarem um grande povo, uma grande nação. Entraram 12 famílias naquele local, e eles estavam agora numerosos, ao ponto do rei do Egito, o faraó, olhar e dizer: são muitas pessoas hoje, talvez são mais do que nós. Se eles se virarem contra nós, vão tomar o nosso reino. Por que esse povo cresceu? Eles estavam debaixo de uma palavra, eles tinham uma palavra. Só que eles esqueceram como que olha para frente, como que busca o Senhor para frente, como que olha adiante. Você chegou a esse ponto hoje pelos frutos do que você plantou lá atrás. Se são bons, se são ruins, se são medianos, mas o que você está vivendo é fruto de plantio. Ah, pastor, eu não estou em um tempo muito bom. Talvez as suas plantações passadas não foram muito boas. Pastor, eu estou vivendo um tempo maravilhoso. Com certeza tem algum testemunho aí de fidelidade e obediência e honra a Deus, porque nós desfrutamos da palavra que nós praticamos na nossa vida. Você desfruta da palavra que você pratica na sua vida. Você desfruta da palavra de Deus que você agarra e decide dizer: isso é para mim, eu vou viver assim. Pode dar o que der, pode vir problema, pode dizer que não é para mim, mas eu determino, eu declaro, eu me agarro com essa palavra. Eu vou viver dessa seguinte forma. Deus começa a acrescentar sobre Israel novos fundamentos. Quando Deus chama Moisés, chama dizendo: eu chamei você para libertar o povo. Libertar de quê? De uma condição de quem está como escravo, de quem não tem um Deus, de quem não tem uma palavra, de quem não se move por um direcionamento, por uma palavra do Senhor. Então, eu quero falar algo muito necessário para a minha vida esse tempo. Eu quero compartilhar com você. Abra comigo em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Eclesiastes 11, 4 diz: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, nunca colhe. Você está comigo?
o agricultor que fica aguardando condições perfeitas para plantar, ele não vai semear. E se ele ficar observando nuvens que venham perfeitas para a sua colheita, ele não vai colher. Porque em Deus nós não plantamos da forma que nós estamos sentindo. Se você for guiado pelos seus sentimentos para plantar coisas em Deus, você vai perecer. O que são os sentidos? São aquilo que a sua carne está envolvida. São os sentidos. Quais são os 5 sentidos? Tato, olfato, paladar, mas o que? Me ajuda aí. Audição e visão. Obrigado. O que eu toco, o que eu vejo, o que eu sinto, o cheiro, aquilo que eu escuto. Nós não fomos projetados para andar inclinados somente pela nossa visão. Interessante, quando você viaja de avião. Quem aqui já viajou de avião? Já teve um susto assim, quando ele dá aquela balançada, né? O cabo de rapaz, será que esse piloto está indo pelo caminho certo? Pegou um quebra-mola agora, levantou à frente do negócio. No meio de uma tempestade, não só avião, mas barco, navio também. No meio de uma tempestade, o cara não pode ficar, o piloto, o comandante, o timoneiro, ele não pode ficar antenado somente ao que a visão dele está falando. Ele precisa ficar conectado nos aparelhos, o que os radares apontam, quais os direcionamentos que os aparelhos apontam. Você está comigo? Qual o direcionamento que o GPS daquele avião está apontando? Maravilhoso essa palavra GPS, né? Guiado pelo Espírito. O que é que o aparelho interno está direcionando? Na verdade, na nossa vida, a gente só busca o quê? Conforto, né? Você trabalha pelo quê? Eu quero conforto para minha casa, para minha família, não é isso? A gente está sempre buscando conforto, sempre buscando o comodismo. E Deus está sempre do outro lado, chamando o seu povo para crescer, para sair do comodismo, para dizer: ainda há mais milhas para você andar, ainda há mais jornadas para você vencer, ainda há mais degraus para você subir. Nós corremos o sério risco de chegarmos em um ponto e descansarmos. Tá tudo bem, eu estou sarado, estou curado, não estou doente, não estou devendo, a despensa está cheia, eu sou crente, sou filho de Deus, estou vivendo minha vida. Mas Deus não quer nos deixar paralisados, porque se fosse somente para ser salvo, meu irmão, tu ia aceitar o Jesus e ia para o inferno, ou ia-se embora para o céu. Sei lá, aonde você crê que você vai. Você só ia aceitar Jesus e ia-se embora. A salvação é só isso. Deus é só isso. Deus deseja expandir a sua mentalidade para entender os tempos e as estações do que Ele quer projetar na sua vida. Então, o que Salomão está ensinando aqui é que quem espera condições perfeitas nunca vai construir nada, nunca vai edificar nada, porque está esperando circunstâncias. Circunstâncias não moldam a vida de um crente. O crente que é moldado pelas circunstâncias, ele corre o risco de viver na carnalidade. E eu não digo carnalidade somente pecado, mas carnal, voltado somente para a circunstância, para o que o sentido aponta. A fé, ela não reage ao clima. A fé, ela não reage somente ao que pode acontecer. O papel de um agricultor, o que a Bíblia está dizendo, é plantar. Você está comigo? É fazer a sua parte em semear. É fazer a sua parte em se dedicar. É fazer a sua parte mesmo quando ele não está vendo. Quando eu não estou vendo o resultado, quando o solo parece seco,
quando os recursos se limitam, quando as fontes secam, quando as coisas acontecem, o que é que eu preciso fazer? E aqui tá, não é insistir. Não é insistir, porque às vezes nós estamos insistindo em algo que não é para nós. É como fala o ditado, é murro em ponta de faca. É ruim, machuca, fere. A insistência nos faz ser aquela pessoa que é chata. Quem aqui já foi atendido por um vendedor insistente? Né? Como eu sou vendedor, eu não gosto de vendedor. Que coisa. Porque eu sei o que é que o cara está querendo fazer comigo. Eu entro numa loja, eu gosto de ser atendido sozinho, sabe? Porque o cara que é insistente fica batendo na mesma tecla. Não, vá por outro caminho, não insista, persista. Você está comigo? Busque direcionamento. Isaac chegou diante de Deus e disse: Senhor, está difícil, estão me perseguindo, estão entulhando os meus poços, eu vou sair daqui. Deus disse: não, você vai fazer de uma forma diferente. Porque na condição de Isaac não era uma insistência burra, mas uma persistência debaixo de uma palavra de Deus. Porque em outros momentos a palavra de Deus é outra. Para outras pessoas é sai dessa terra, sai da terra do sofrimento, sai desse lugar, vai embora daí. Mas ele recebeu uma palavra de Deus que dizia para ele, no caso dele: fique, persista, algo vai começar a nascer na sua vida. Deus não usa o tempo apenas para atrasar, sei lá. Deus não usa o tempo para atrasar a nossa vida, para nos trazer assim, ele vai aprender. Deus está no silêncio, né? Quem já passou aqui pelo silêncio de Deus? Levanta a mão. Ninguém? Vocês são chique demais, né? São chique demais. O silêncio de Deus é algo que não é que Deus não está falando, é porque você não está atento para ouvir. O silêncio de Deus é como aquilo que Elias passou, aguardando de Deus ele falar. E veio uma tempestade, e veio um forte vento, e veio aquela zoada. Ele disse: ai, Deus vai falar agora. O que é isso? É quando você está no culto, aí, rapaz, eu quero uma palavra de Deus. Aí o pastor passa gritando assim no seu pé do ouvido, mas não era com você, era com outro. Você diz: oh, rapaz, era a palavra que eu precisava, deu para outra pessoa. Tem um momento onde Deus quer falar contigo de uma forma diferente. E se você for insistente, não dá certo. Que você precisa persistir, buscar de outras maneiras uma inclinação divina de Deus. Ele não usa o tempo para nos atrasar, mas Deus usa o tempo para nos formar. Deus está formando algo em você. Cada fruto dá cada pé, cada natureza dá o seu fruto em uma estação diferente. O tempo do fruto de uma acerola é diferente de uma jaca. Você está comigo? Por quê? Porque vai formar um fruto diferente. É uma essência diferente. É algo diferente que vai acontecer. Então, na nossa vida, Deus precisa também de mecanismos que nos levem a entender que em nós está sendo gerado algo mais precioso. E aí você precisa entender o que Deus está tratando com você nesse tempo. Você está aqui? Diga o que Deus está tratando comigo nesse tempo. É da coisa mais importante. Porque senão você quer fugir dos processos sem entender o que Deus está querendo comunicar. Então você perturba todo mundo, manda mensagem para todo mundo,
perturba sua casa, sua família, abala todo mundo. Deixa que você está passando por algo que Deus está querendo fortalecer em você, tratar você, mas você quer fugir. Então, o tempo não é para nos atrasar, mas é para formar em nós um caráter. Vamos ler em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Então diz assim: meus irmãos, quando passarem por qualquer tipo de provação, considerem isso motivo de grande alegria, pois sabem que quando sua fé é provada, sua perseverança tem oportunidade de crescer. Diga: na provação da minha fé, eu cresço em perseverança. Quando nós perseveramos em Deus, coisas são geradas no nosso espírito. Às vezes nós não aceitamos a fase que nós estamos, os gigantes que nós precisamos vencer, e nós olhamos para as fases dos irmãos, nos comparamos com os irmãos. Mas deixa que em nós é outro processo, é outra tratativa, é outra circunstância. Quando eu quero queimar as minhas etapas, olhando para as etapas que os outros estão, eu não consigo nem chegar lá. Eu não consigo avançar, eu não consigo romper, porque eu não estou entendendo que na minha vida eu preciso de uma palavra de Deus para a minha realidade, para a minha circunstância. Então, como eu comecei falando, esse tempo nós passamos pela semana das primícias e nós ainda estamos nas palavras de primícias, do que Deus quer nos direcionar. E aí os pastores, nós 4 estávamos conversando, e o pastor Rodrigo disse assim: eu estou muito atento, isso há uns meses atrás, eu estou atento a essa fase, porque muitas pessoas estão conseguindo entender essa fase, estão conectadas, estão rompendo. Aqueles que estão mais conectados estão avançando na sua vida. E não é naturalmente, não são os frutos naturais, mas construíram algo no tempo da necessidade, ou no tempo da baixa temporada, no tempo que a maré estava mais baixa. Algo foi construído no seu interior, foi construído intimamente. E aí quando o fruto vem, revela as obras que estavam sendo fundamentadas no coração. E quando ele estava falando sobre isso, eu disse: nossa, como é importante entendermos a palavra de Deus para esse tempo e entrarmos na palavra, agirmos na palavra, nos conectarmos com o direcionamento. Porque nós entendemos o que Deus quer fazer, para onde Ele está soprando, e eu vou junto. Quando eu vou junto, eu não tenho assim a certeza do que vai acontecer. Eu só sei que o caminho de Deus é bom, e que Ele preparou para mim coisas boas, perfeitas e agradáveis. Qual o fruto dessa estação? Às vezes é uma surpresa de Deus na sua vida. Ele só está dizendo: seja fiel, se dedique, rompa, produza. A gente fez um pequeno passeio nesses dias aí. Fomos lá no maior cajueiro do mundo, em Pirangi. E aí, que estava falando sobre caju e tal, foi a forma que Deus comunicou conosco como cultura do céu. Nós fomos lá, e eu estava observando como que nasce aquilo ali. Aquele pé foi plantado em 1988. 1888. Perdão, há 100 e tantos anos lá atrás. O homem que planta aquilo, ele não tem noção do que vai acontecer. Ali é o melhor terreno para plantar? Eu acho que não. Deve ter terras mais produtivas. Mas qual é o papel do agricultor? Plantar. Qual é o papel do Filho de Deus? Crer e praticar, obedecer, se colocar debaixo. Porque nós começamos lendo que quem fica observando o vento não semeará.
E quem fica olhando para as nuvens não colherá. Quando é que vai chover? Se chover, eu planto. Quando chover, tu não vai ter semente plantada. Então vai produzir no terreno do teu vizinho, no terreno do irmão do lado. E você vai se frustrar cada vez mais. Meu Deus, não foi dessa vez. Plantei, mas plantei tarde. Plantei, mas não deu. Plantei, mas a minha semente não cresceu. Então, Tiago está nos alertando. A sua fé, ela está sendo provada diante de circunstâncias. E o paralelo com aquilo que foi construído esses dias foi: o cajueiro é uma árvore que persiste em tempos de seca, persiste produzindo, persiste alimentando, raízes profundas, buscando recursos hídricos aonde não tem na superfície. A persistência para nós como filhos de Deus, na nossa vida prática, ela não está assim: se eu passar por tribulação, se acontecer alguma dificuldade na minha vida, se vier, não é nem o se. Tiago está dizendo quando. Ou seja, vai acontecer. Algo vai sair fora do seu esperado. Vai acontecer quando você passar. Ou seja, a situação está vindo, eu só não sei quando, mas quando chegar, é preciso persistência, é preciso perseverança, é preciso você não desistir. Deus aprofunda nossas raízes nesse tempo. Você está comigo? No tempo da perseverança, no tempo que os recursos na superfície estão escassos, Deus aprofunda nossas raízes. E nós precisamos estar atento a isso. O que Deus quer fazer hoje? Deus quer aprofundar nossas raízes. Deus quer nos fortalecer o nosso caráter, o nosso entendimento nele. Deus quer nos preparar para sustentar aquilo que Ele vai entregar. Se você não tem fundamento, se você não tem base, se você não tem alicerce, se você não tem raiz, Deus coloca algo sobre a sua mão, só vai te prejudicar. Por isso que Paulo fala: não promova o neófito, não promova o bebê, porque ele não toma decisões racionais, ele é guiado só pelos sentidos. Então nós temos cuidado de não promover neófitos, que não entende a visão da casa, que não entende as questões de honra, de perdão, de mansidão, de domínio próprio, amém? Que não fazem as escolas. Por que é importante fazer as escolas? Para sair da infância, da primeira infância, para deixar de ser bebê, para poder ser mais confiável. Porque Deus deseja confiar coisas maiores a você. Então a Bíblia usa de diversas vezes a imagem de uma árvore para falar conosco, sabia? Diversas maneiras, de diversas vezes, Deus faz paralelos nos seus versículos. Inspirou os autores a fazerem paralelos com a nossa vida para nos ensinar. Vamos ler em Jeremias capítulo 17, versículo 7. Você está comigo? Cadê os irmãos que dá glória? Foi-se embora. Os que dá aleluia ficaram. Diz assim: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. 8. Não tem o 8? Já foi do 7 para o 18? Jeremias capítulo 17, versículo 7, diz assim: mas bendito é quem confia no Senhor, cuja esperança está nele. É como uma árvore plantada junto à água, que estende suas raízes até o ribeiro,
teme o calor, nem se preocupa no ano de seca, pois suas folhas permanecem verdes e continua a dar fruto. Diga assim: serei eu. Em um paralelo aqui, Jeremias, nos versículos 5 e 6, ele faz um paralelo sobre o homem que confia no seu próprio braço. Ele faz que o homem que confia nas pessoas, ele será como árvores que vão murchar, que vão perecer, que não vai dar fruto. Mas aqueles que confiam em Deus serão verdejantes. E se tiver a necessidade de suas raízes crescerem mais, para buscar recursos em Deus, aonde não existe na superfície, não existe no natural, assim vai acontecer. Mas para nós é preciso um tempo de persistência. E ele está falando: aquele que confia em Deus vai florescer, aquele que confia no homem vai murchar, vai definhar, vai atrofiar. O texto não está dizendo que haverá seca para todas as árvores. Ele está dizendo que aquele que estiver plantado em Deus, estiver debaixo de uma palavra de Deus, quando a seca vier, haverá recursos hídricos mais profundos para ele. Você está comigo? Então, em Deus, nós temos que despertar, ficarmos sensíveis para as palavras que Ele quer liberar sobre a nossa vida e andarmos nela. E as palavras, às vezes, são coisas muito simples, muito praticáveis, coisas simples demais, que nós às vezes queremos uma palavra em uma embalagem, um presente em uma embalagem cheia de glitter, chamando a atenção, sapateando na nossa frente. Mas as palavras e os direcionamentos são simples. Eu estava até conversando, foi com Oséias, eu acho, ontem. E ele dizendo: pastor, eu estou aqui fazendo o meu planejamento desse ano. Eu disse: só que coisa linda, rapaz. Quem já fez o planejamento? Levanta aí a mão. Quem planeja, governa. Temos candidatos a governantes esse ano. E aí ele diz assim: porque senão a rotina da gente, trabalho e tal, acaba consumindo tudo. Eu disse: é isso, cara. É isso aí. Como é que eu me coloco debaixo da palavra de Deus, ouvindo e praticando? Foi liberado algo, recebe isso, pratica isso, anda nisso. Não foge não inventa a roda. Deus já direcionou, Deus já falou, caminha debaixo disso. Aplica a tua vida nas coisas que Deus está soprando. Então é necessário uma perseverança para plantar mesmo sem ver, mesmo sem estar atento aos olhos. Nós precisamos colocar o nosso coração em Deus e plantar, sabe, com o nosso tempo, serviço, talento, finanças, mesmo quando nós não estamos sentindo, e estarmos engajados, comprometidos para aquilo que Ele quer construir em nós. O segredo não está no clima, na circunstância adversa. O segredo está na profundidade, nas raízes que Deus quer aprofundar na sua vida. Porque às vezes nós estamos passando circunstâncias, estamos olhando aquilo totalmente limitados. Mas aí Deus vem com uma palavra de cima e nos faz ver de uma forma diferente. Nos faz ver aquela circunstância de uma forma diferente. Nos faz romper sobre aquilo ali. Você está aqui? Quero que você leia aí comigo. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Eu estou falando sobre persistir, perseverar, continuar buscando a palavra de Deus, o direcionamento de Deus para a sua vida, até que uma hora você pratique, você coloque em prática e desfrute do que Deus tem para você. Então diz assim, Gálatas 6, 7:
Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se não desistirmos de plantar, se não desistirmos de persistir, de semear em Deus, de nos dedicar, de ir para a próxima margem, de andar mais 1000 milhas, se não desistirmos de fluir, se não desistirmos de ser obedientes, de andar em honra, se não desistirmos dos mesmos princípios, se não desistirmos dos mesmos fundamentos. Aqui Paulo está trazendo algo para uma igreja que ele fortaleceu, que ele fundamentou, que ele gerou, e em determinado momento que ele precisou se ausentar, começaram a falar de uma forma diferente, crer em coisas diferentes, falar coisas diferentes, e ele traz aqui um cerne dizendo: olha, eu fundamentei vocês, eu trouxe a palavra para a vida de vocês, vocês estão saindo dessa palavra, e eu quero dizer a vocês, vocês só vão desfrutar daquilo que vocês praticarem, se vocês se mantiverem firmes, coesos, fundamentados naquilo que eu falei, e não desistir de fazer o bem, de fazer o certo, de praticar até o fim. Você vai colher dessa colheita, você vai colher desse fruto, ele virá sobre você, cada um de acordo aquilo que foi colocado sobre as suas mãos. Então eu e você temos uma responsabilidade, frutificarmos sobre aquilo que está sobre as nossas mãos. Deus nos deu energia, Deus nos deu vida, Deus nos deu palavra, Deus nos deu entendimento, Deus nos deu oportunidade de andarmos, de nos movermos, de nos comunicarmos. Eu e você temos ferramentas poderosas em nossas mãos para tocarmos esse mundo, para afetarmos essas pessoas, para sermos bênçãos na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa família. Nós precisamos entender, mesmo que eu não esteja vendo o fruto agora, eu vou persistir, eu vou avançar, eu vou romper. No meu tempo eu darei o meu fruto. Eu não estou competindo com ninguém, eu não estou roubando a vez de ninguém, eu não estou interessado na semente de ninguém, na colheita de ninguém. Eu estou plantando e eu vou colher para a minha vida debaixo de uma palavra de Deus. Oh! Xarabacalabaçoderema. Aleluia! O problema não é plantar, porque muitos de nós plantamos, mas nós esquecemos as sementes, desistimos de regá-las, abandonamos a persistência, julgamos que o fruto ele deveria vir no meu tempo, na minha estação, no tempo que eu determinei. O perigo é desistir antes do tempo certo. A colheita não é para quem começa. Ah, eu comecei, já é certo que eu vou receber. Não. Ele nos chamou para darmos frutos, e frutos que permanecem. Ele nos chamou para plantarmos até ver o fruto. Ele nos chamou para sermos fiéis até que Ele venha. A colheita é para quem permanece. A colheita é para quem se dedica. A colheita é para quem persevera. Assim como o cajueiro busca águas profundas, Deus nos ensina a não depender do superficial. E as palavras que nós recebemos esse dia é: aquele que anda na carnalidade, na superficialidade, ele vai viver dias difíceis, ele vai se perder, corre o sério risco de andar desgarrado. Mas aqueles que buscarem em Deus direcionamentos, palavras para a sua vida, aqueles que olharem para os céus, você pode fechar os seus olhos. Deus está soprando algo sobre nós.
Eu queria que você orasse agora, apresentasse tua vida a Deus. Dissesse: Senhor, eu estou aqui, eu quero viver um ano diferente. Eu quero plantar sementes diferentes. Eu quero que minhas sementes, elas resistam ao tempo da seca, ao tempo da escassez. Senhor, eu não quero viver no natural. Eu quero aprender como é que usufrui do teu Espírito, como é que sai da superfície. Eu sei que o Senhor tem um projeto para a minha vida, tem um plano para a minha vida. Eu não nasci para viver limitado à circunstância que eu estou. O que Deus precisa é um coração quebrantado, rendido, submisso. Deus precisa de um coração quebrantado, submisso e rendido. Amém. Isaías capítulo 40, 31 diz assim: mas os que confiam no Senhor renovarão suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Os que confiam não desistem, não largam as suas sementes, não abandonam as suas colheitas. Os que confiam perseveram. E o tempo da perseverança, às vezes, é o tempo do ninho. É o bebê águia que está ali, aguardando o tempo dele ser impulsionado. Ou é aquela águia já antiga, já rodada, que voou demais, mas está na época de trocar as suas pelagens. E precisa voltar para o ninho de novo, entrar para o forno de novo, ser produzido de novo, ser aquecido de novo, trocar as suas vestimentas mais uma vez, para voar. E nesse contexto diz: até os moços, os jovens, aqueles que têm vitalidade, eles cansam nesse contexto. Porque em determinado momento não estamos vendo colheita, então cansa. Tem hora que você olha assim e diz: caramba, tanto que eu estou plantando, tanto que eu estou persistindo nisso, tanto que eu estou querendo mudar, tanto que eu estou me esforçando, mas não está acontecendo. Deus está dizendo: persevera mais, não pare por aí. Você não sabe o que está diante do seu futuro. Você não sabe o que eu tenho preparado para você. São planos de paz. São planos de paz. São planos de paz. São planos de bondade. O tempo da escassez terá um fim. Eu estou te chamando para descansar em mim. O tempo do fracasso terá fim. Eu te chamei. Caminharão e não desfalecerão. Não vão parar. Diga: eu não vou parar. Diga: Deus renovará minhas forças. Eu não vou desistir da minha promessa. Eu não vou desistir das palavras de Deus para a minha vida. Deus nos fortalece. Deus é aquele que nos fortalece. Então Paulo fala em Romanos 5:3: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades, pois sabemos que elas
desenvolvem perseverança. A perseverança produz caráter. E o caráter fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará. Pois sabemos quanto Deus nos ama. Porque Ele nos deu o Espírito Santo para encher nosso coração com o seu amor. A perseverança vai produzir em você um caráter. Esse caráter vai renovar, vai fortalecer a sua esperança. E essa esperança não vai te decepcionar. Eu quero falar algo aqui. Tem horas que nós desconfiamos da bondade de Deus. E nós dizemos assim: Deus, e se eu fizer tudo que o Senhor diz e não acontecer nada? Em um determinado momento da minha vida eu estava assim, meio frustrado, dizendo: rapaz, tanto que eu servi, tanto que eu fiz, Deus, tanto que eu me dediquei, o que é que está acontecendo? Então, em um aconselhamento, o meu pastor Rodrigo me disse: Deus não deve nada a ninguém. E naquele momento você não sabe se isso é bom ou se isso é ruim. Deus não fica devendo nada a ninguém. Pronto, então já está pago, Ele não vai me dar mais nada. Parece aquela pessoa que está devendo a você, né? Aí fica assim: ó, eu vou pagar, viu? Tem hora que você diz: homem, deixe dessa sem vergonha aí, esqueça isso, você não me deve mais nada, né? Mas a verdade é que Deus não se esquece das sementes que são plantadas quando você planta nele. Jesus fala algo, não sobre semente em si, mas sobre colheita, sobre resposta, sobre retorno dos céus. Quando ele fala do fariseu que ora alto, que jejua e diz para todo mundo que está jejuando, ele diz: essa pessoa já tem a sua recompensa. Os homens vão ver e vão aplaudir. Uau! Você é quase um semideus. As sementes que são plantadas em Deus é diferente. Não é para que as pessoas vejam. Alguém pode ver você plantar alguma semente, mas não foi para que ela visse. Quando você está perseverando, plantando em Deus, as coisas acontecem de uma forma diferente. Quero que você fique de pé. Salmos capítulo 92. Eu quero que você leia comigo, versículo 12. Vamos lá? Os justos... Não, você já sabe, desse jeito não dá. Desse jeito, meu amigo, até a unção vai-se embora. Vamos lá. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Eu quero chamar a atenção para algo aqui. Tem um trecho que diz assim: pois estão plantados na casa do Senhor. Os justos florescerão porque estão plantados na casa do Senhor, porque tem o seu fundamento na casa do Senhor. Estão buscando a palavra do Senhor, estão buscando a unção do Senhor, estão buscando o direcionamento do Senhor. Por isso que o justo produz, porque ele não tira os seus pés
caminho de vida. Ele não tira os seus pés da palavra do Senhor. Você está plantado. Você precisa ser perseverante. Eu quero que você declare comigo: eu não desisto do meu processo. Eu não vivo na superfície. Minhas raízes estão profundas em Deus. Mesmo na espera, eu sou moldado. Mesmo na seca, eu produzo. No tempo certo, eu colherei. Diga: no tempo certo, eu colherei. Para a glória do Senhor. 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 Faça as escamas caírem ao chão. Eu quero que você cante isso, para que Deus tire as escamas dos olhos, para que Deus faça o seu entendimento se abrir, e que você entre por essa fase, que você desfrute dessa fase, que você se submeta nessa fase e veja em sua vida o cumprimento das promessas de Deus. Vamos, levante a sua voz. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque, renda-se ao Senhor, renda-se ao Senhor, seja tocado pelo Senhor. É o seu toque que me faz ver. Renda-se a Ele. Sem o seu toque não enxergo nada, tudo embaçado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque, toca o teu povo, Jesus, toca o teu povo, pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque, tudo escuro, tudo embaçado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado. Deus está esticando as suas raízes hoje. Deus está esticando as suas raízes hoje, para que você aprenda a usufruir da água mais profunda. Talvez você chegou nesse lugar e está pensando: Deus, minhas raízes estão tão curtas, minhas folhas já secaram, murcharam, mas eu quero florescer mais uma vez. O Senhor está te convidando a florescer mais uma vez, a dar frutos de novo. Os dons de Deus, o chamado de Deus é irrevogável. Ele está dizendo: eu ainda tenho planos de
Ele está tocando as tuas raízes agora de novo. Ele está tocando as suas raízes agora de novo. Você vai crescer, você vai dar fruto. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você não nasceu para o erro. Você não nasceu para o engano. Você nasceu para florir, para dar frutos. Apaixonado por ti, assim tu mantens o amor que age, e assim aperta os passos mais mil milhas eu caminho quando olho pra ti. Deus tem mais 1000 milhas para você caminhar com Ele. Assim tu me mantens.
seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque não enxergo nada, tudo escuro. Me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, de novo. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei que lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei que lá vem o meu socorro, e ele vem saltando sobre os montes, e seu amado, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado, o tempo de cantar. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. Tempo de cantar chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. Yeshua. Yeshua.
olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro e Ele vem saudando sobre os montes. A primavera você trouxe a mim, das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo, eu sou do meu amado. Dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os seus passos. São por mim, e eu elevo os meus olhos para além. E Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, e eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro e Ele vem. Sobre os montes, sobre os montes.
interessante que ele terminou de ministrar e ele foi para sentar, para me dar o microfone. Ainda bem que tinha um sedento ali, né? E aí o sedento foi pedir para ele orar por ele. E aí o povo veio, né? É isso. Eu fico feliz porque perceptível, sabe, irmãos, que a igreja em si, né, o corpo que congrega nesse local é um povo sedento e faminto e que entende, sabe, que do ambiente pastoral, do ambiente de altar, Deus ele está derramando algo perceptível, sabe, que é como se fosse uma nascente. Tem algo que está sendo derramado sobre as pessoas. E quando vocês vêm à frente, de fato, isso acontece. Eu cheguei já atrasado, né? A gente vindo a maratona. Tivemos um final de semana em Fortaleza com os nossos pastores. Foi um tempo maravilhoso. Um tempo de muita confirmação daquilo que Deus falou conosco nesses últimos dias. O pastor Ayrton até falou, nesse final de ano a gente tem que estar muito atento. É fato. Deus tem falado muito com a gente. E a minha percepção, irmãos, é que, sabe, chegou o tempo de um crescimento, sabe, de um tempo de fato de frutificação extraordinária. Eu tenho por certo, eu quero já estar liberando isso sobre os ares, sabe, desse local, dessa cidade. A gente não está aqui em busca de números de pessoas, é fato isso. Não. Nós estamos fazendo um papel a qual Deus nos chamou. Deus, ele que acrescenta o número de pessoas. Mas eu tenho por certo que nós não fecharemos esse ano antes de dobrar o número de pessoas. Por quê, pastor? Porque Deus quer assim. Em um ano que nós entendemos que é um ano de frutificação, a primeira coisa que nós devemos frutificar é resgatar vidas do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Então, você pode, sabe, assumir um compromisso com o Senhor. Falar assim, a minha dobra eu trago. Eu tenho por certo, irmãos, que a gente, a encerrar esse ano, nós seremos no mínimo o dobro que possuímos hoje. No mínimo o dobro que somos hoje. Por quê? Porque Deus tem colocado as coisas no lugar. Quando Deus coloca as coisas no lugar, pode ter certeza, é para frutificar. A palavra eu peguei pela metade, mas é fato, eu vinha carregando algo para liberar, né? E isso vai acontecer. Mas, irmãos, o processo de frutificação, o processo, sabe, que é necessário para uma árvore frondosa que ela vai buscar junto aos ribeiros, ela passa por processos também complicados. Uma é a poda. E a poda, por mais que você ache que você está ferindo aquela árvore, você vai observar que na verdade você está fazendo um benefício, porque você está cortando muitas vezes galhos velhos, sabe, galhos que estão adoecidos. Eu vejo Deus fazendo isso. Vejo, sabe, Deus nos moldando em meio a esse processo, para que você comece a florescer, para que você comece a frutificar, para que você possa avançar, para que você possa conquistar, para que as áreas da tua vida, sabe, você viva um tempo extraordinário. Eu tenho por certo, eu não sei qual o desejo do teu coração. Talvez o desejo do nosso coração seja casar. Não sei. Eu quero encontrar um esposo. Então, que seja agora em 2026. Coloca diante do Senhor, porque Deus, ele deu uma ordem à terra. E essa terra, ela vai frutificar. Há uma ordem ao nosso respeito, e a terra vai nos dar. Vai nos dar. Coloca diante de Deus o que você precisa para esse tempo. Talvez para alguns é cura, outros, sei lá, libertação.
graça salvadora de Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado, diga o quanto ela é importante.